A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo ao programa Semeando para a Vida Eterna. Este é um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. Nós estamos aqui no centro da cidade, estamos na rua Fausto de Souza, número 353, em frente do Quero Café. Nós estamos atuando aqui em Lages, começamos a formar uma igreja presbiteriana em Lages há mais de 100 anos. E com a graça de Deus, nós podemos servir a Ele e abençoar a nossa cidade, a nossa região durante esse tempo. Quais são os trabalhos principais que nós temos? Os trabalhos principais que nós temos são aos domingos. Nós temos 2 cultos, um às 9 horas da manhã, outro às 19 horas. E às 10 horas da manhã também a escola dominical. Então, um convite para você. Se você quer vir de manhã, quer frequentar, quer estar com a gente pela manhã, é você vir às 9 horas, ouvir a palavra de Deus. Às 10 horas nós dividimos as pessoas lá, ninguém é obrigado a sair do templo, e colocamos, e quem quiser vai para as classes segundo as suas idades. Nós temos classes para as crianças, temos classes para os pré-adolescentes, temos classes para os adolescentes e jovens e temos classes para os adultos. Você é nosso convidado para estar com a gente e juntos servirmos a Deus e juntos buscarmos a Deus. Será um prazer ter você com a gente, pois afinal de contas Deus nos fez para cultuarmos a Ele, estarmos juntos dEle, adorarmos a Ele. O que a gente mais faz na Igreja Presbiteriana de Lages? Claro, nós oramos, claro que nós temos comunhão uns com os outros, claro que nós falamos do Evangelho para outras pessoas, como nós estamos falando aqui, mas nós também estudamos a Palavra de Deus. Quando me perguntam qual é a principal característica da Igreja Presbiteriana de Lages e da Igreja Presbiteriana do Brasil, uma igreja que tem alta consideração a Bíblia, que diz que ela é a sua regra de fé e prática, sua única regra de fé e prática, e que busca estudá-la e entendê-la para os nossos dias atuais. Eu quero, antes de começarmos a meditar na Bíblia agora, eu quero orar com você nesse momento. Vamos orar? Senhor, como é bom entrar na intimidade das pessoas, como é bom falar ao coração delas, como é bom ser usado por Ti, Pai Santo, para estar com elas. Nós queremos Te suplicar que o Senhor nos abençoe nesse momento, Pai. Que o Senhor nos dê concentração, que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor nos dê paz nesse momento, Pai. E que a gente possa entender e compreender como é bom Te servir e Te amar, Pai. Abençoa-nos, Senhor Deus, é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Não sei se você tem criança em casa, mas quase todo mundo tem criança, quase todo mundo tem um filho, tem um sobrinho, tem um parente que está em casa. E uma das grandes preocupações dos pais e dos responsáveis é quando a gente está fora de casa e o filho está em casa. A criança está em casa. E a gente tem sempre a impressão de que alguma coisa de mal vai acontecer. Nós acabamos, às vezes, tendo que ir no mercado rapidinho, e a gente fala para a criança: você quer ir comigo? Se tem 5, 6 anos, 8 anos. Porque menor do que isso a gente arrasta para o mercado e leva e pronto. E a criança vira para nós e fala assim: não, eu quero ficar em casa. Então, a partir dos 8 anos, a gente deixa a criança um pouco em casa. E quando ela fica em casa, a gente vai para o mercado, mas nunca tem paz. A gente, não sei se você já passou por isso, mas você compra tudo correndo e volta correndo com medo de que alguma coisa tivesse acontecido. Tem gente que desliga o gás, tem gente que
puxa os eletrodomésticos da tomada, tem gente que tranca e trava as gavetas com facas, tudo para evitar alguma coisa. Mas mesmo assim fica preocupado. Esse texto que nós vamos ver hoje aqui são 2 versículos que estão no livro de Judas, que é um dos menores livros do Novo Testamento. Não Judas Iscariotes, mas o Judas, irmão de Jesus Cristo, que escreveu uma carta com seus 25 versículos aqui para a gente. E ele vai tratar para nós, ele vai falar no final dessa carta de 2 versículos que falam sobre o cuidado de Deus com aqueles que creem. E eu queria ler esses 2 versículos para vocês, para nós podermos meditar. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Esse trecho é uma doxologia. Paulo, doxologia, sim. É um final da carta de Judas, onde ele vai dizer aqui claramente que Deus, quem é Deus? Ele vai dizer a glória de Deus, e ele vai dizer a glória de Jesus Cristo. Ele vai dizer que Deus nos salvou, que a Ele pertence toda a glória, toda a majestade, todo o império e soberania, antes e de todas as eras e agora e por todos os séculos. Ele vai dizer que Deus, que nos salvou através de Jesus Cristo, é aquele que pertence todo, que é o nosso Senhor. Então, quando a gente crê em Jesus Cristo, pastor, o que eu preciso fazer para crer em Jesus Cristo? Primeiro você precisa entender que precisa dele na sua vida. É igual você ir ao médico. O médico faz todos os exames, faz uma análise e diz, olha, você tem isso. Mas para você tomar a medicação, ou fazer os exercícios, ou fazer até a reeducação alimentar que ele pede, você precisa acreditar naquilo e entender, eu preciso disso na minha vida. Se você não entender isso e pode chegar e dizer assim, eu acho que eu não preciso, e deixar de lado, de nada adiantou ir à consulta, pagar os exames, gastar o tempo, de nada adianta. Enquanto você entende pensar que pode salvar a si mesmo, você nunca vai precisar de Jesus Cristo. Mas quando você entender que Jesus Cristo veio para aqueles que estavam doentes, aqueles que sabiam que nunca poderiam ser salvos por si mesmos, daí a questão muda e tudo fica diferente. Daí você crê em Jesus Cristo e fala, eu preciso do Senhor na minha vida. E quando a gente crê em Jesus Cristo, a gente pode ter a certeza de que Deus é o nosso Senhor. E daí nós vamos começar a obedecer. Aliás, nós começamos a falar sobre esse assunto na conversão, quando eu trouxe aqui, quando nós viemos em 3 aqui, e começamos a falar sobre a experiência da conversão na nossa vida. Uma das coisas da conversão é obedecer a Deus, porque Ele é o Senhor da nossa vida. Daí a gente vai deixar de lado algumas coisas que a gente tinha, que a gente fazia, que a gente entendia que era ruim para a nossa vida. E nós vamos fazer outras, que agora vão agradar a Deus. Ele é o nosso Senhor. Mas a Bíblia fala aqui que Ele é o glorioso. E essa palavra glória é muito difícil da gente traduzir. Porque às vezes a gente pensa em glória como brilhante. Pastor, brilhante? Deus é brilhante. Como assim Deus é brilhante? Deus brilha? Sim, Deus brilha.
A Bíblia fala que ele é luz, então ele brilha. Mas glória é muito diferente só de brilha. Ele fala que Deus, quando fala que ele é glorioso, é que ele é grande, majestoso, maior do que todos e que consegue se impor sobre todos. E é por isso que Judas vai falar império e soberania agora. Deus é aquele que comanda todas as coisas e tem poder sobre todas as coisas. Eu comecei falando aqui que muitas vezes quando a gente tem uma criança de 8 anos, 9 anos e nós vamos no mercado e o mercado é do lado de casa, a gente deixa a criança sozinha, com o coração apertado, porque a gente não sabe o que vai acontecer lá. Vamos correndo e voltamos correndo. Deus tem império e soberania, ele manda sobre todas as coisas, é soberano sobre todas as coisas. E além disso, o Salmo 139 fala para mim e para você que ele está em todos os lugares, que não tem como se esconder dele. Então ele é aquele que pode nos cuidar onde nós estivermos. E é esse Deus tão grandioso, tão poderoso, que Judas fala que vai nos guardar e cuidar de nós. Veja só, esses dias aqui, esses meses, eu tenho falado muito lá na igreja que Deus sempre compara ele conosco. Jesus Cristo fez várias vezes essa comparação. Ele dizendo assim: se vós que sois maus sabem dar o que é melhor, o que há de melhor e o que é melhor para seus filhos ou para quem vocês amam, quanto mais vosso Pai Celeste, que é santo e perfeito e é bom, sabe dar para os seus filhos. Então, nós vemos aqui a comparação sobre quem é Deus e como Deus cuida de nós. Eu e você passamos por dificuldades, passamos por problemas, temos nossas limitações de caráter e limitações de capacidade. Pastor, limitação de caráter e de capacidade, que negócio é esse? Que distinção é essa? Limitações de caráter. Gente, eu tenho os meus momentos de ira. Eu tenho os meus momentos que eu vou demonstrar fraqueza. Eu tenho meus momentos que eu vou vacilar. Pouquinho antes de começar aqui a gravação, eu estava conversando aqui e nós estávamos falando que quando nós tomamos uma decisão, pensamos, refletimos, até tomar essa decisão verdadeiramente e com coerência. Mas antes de pôr essa decisão, essa atitude em prática, eu e você vacilamos. Começamos a pensar, será que vai ser bom, será que não vai? Começamos a analisar, a refletir, a repensar tudo, até a hora que nós conseguimos. Essa é a nossa realidade, essa é a minha realidade, essa é a realidade de todo ser humano. Nós temos nossas limitações de caráter. Nós temos as nossas limitações de poder também. Pastor, como assim limitações de poder? Nossa capacidade é limitada e o nosso poder também. Quem não gostaria de viver até 100 anos para ver os bisnetos, quem sabe os tataranetos? Todos nós. Mas nós sabemos que podemos morrer antes, porque a nossa vida é limitada. Nós vamos morrer. Essa é uma certeza da nossa vida. Outra coisa que faz com que a nossa vida seja limitada. Muitas vezes nós queremos comprar coisas que nós não podemos, porque o nosso salário não aguenta. E daí nós ficamos frustrados, começamos a reclamar da vida, começamos a nos olhar e falar assim: poxa vida, como eu queria comprar alguma coisa nova e melhor. Há limitações de tempo. Quanto eu, pelo menos, sou uma pessoa que, segundo minha mãe, e então faz muito tempo que ela falou isso para mim, né? No mínimo 3 anos vai fazer,
porque vai fazer 3 anos que ela faleceu. De vez em quando ela virava para mim e falava assim: você quer abraçar o mundo, Paulo, você quer fazer de tudo. Nós temos limitações de tempo, nós não conseguimos fazer tudo, nós temos limitações de cansaço. Então nós temos nossas limitações de caráter e temos nossas limitações de capacidade. Com Deus não existe isso, porque Ele é o Todo-Poderoso, e Ele é bom, e Ele é santo, e Ele é perfeito. E é esse Deus tão lindo, tão poderoso, tão perfeito, que disse para mim e para você que vai nos guardar dos tropeços. Olha só, gente. Judas fala assim: aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. Eu me lembro que quando era criança, vivia com o dedão do pé estourado. Pastor, o senhor vivia com o dedão do pé estourado? Eu amava andar de chinelo. Até hoje, ainda gosto de andar de chinelo. Se você me ver na rua, aqui em Lages, quando estiver calor, provavelmente você vai me ver de bermuda e chinelo na rua. A não ser que eu tenha alguma atividade da igreja, alguma atividade mais formal. E eu me lembro que quando era criança, quantas vezes eu não tropecei, batia o dedão, batia o pé, esfolava, e como que aquilo doía. Aparentemente não causava muito estrago. Às vezes era tão grande o tropeço que até ralava o joelho e doía aquilo. E machucava. E a pior parte depois era quando estava cicatrizando. Porque se você já ralou o joelho, você sabe. É uma pele que vai fazer bastante que precisa de flexibilidade e vai doer muito. E daí é todo aquele processo que você já sabe. Mas eu não morria, mesmo passando por dor. E o apóstolo Judas aqui, o irmão de Jesus Cristo, se vira e fala assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. Deus cuida da gente não só nas coisas grandes que vão nos matar, vão nos ferir, vão acabar conosco, mas Deus guarda a gente até de tropeçar. Olha só o cuidado de Deus conosco. Pastor, em que sentido tropeçar aqui? O primeiro sentido aqui é espiritual. Eu e você não somos como o exemplo que eu dei. Deus não nos deixou em casa para ir no mercado, mas Ele está ali cuidando da gente, da nossa vida espiritual, para a gente não se desviar da fé. Um exemplo aqui. A palavra de Deus diz que em Apocalipse, na carta de Jesus Cristo à igreja de Éfeso, que Deus tinha uma coisa contra eles, que eles abandonaram o primeiro amor. Então eles tropeçaram, pastor. Sim, mas Deus usou o apóstolo João para alertar eles e falar: olha, vocês estão errados, voltem ao primeiro amor. Às vezes acontecem algumas coisas que nós começamos a nos afastar, mas Deus vem e nos chama de volta e fala: olha, voltem para o caminho seguro, voltem para o caminho certo, voltem para o caminho que é meu. É esse Deus que nos guarda de tropeçar. Nós não estamos largados sozinhos nesse mundo, mas Deus está cuidando da gente. Ele não foi fazer outras coisas, mas Ele está cuidando de mim e de você. Esse é o cuidado de Deus, o Todo-Poderoso, que é Senhor das nossas vidas, aquele que é glorioso e majestoso, maior do que todos. Ele está cuidando de mim e de você. E mais ainda, Ele é o nosso Pai Celestial. Judas continua e diz assim: Ele é capaz de guardar vocês de tropeços e de vos apresentar com exultação. Essa palavra aqui, exultação, significa glorioso, com alegria, com festa. Deus não nos quer apresentar arrebentados. Ele quer nos ver gloriosos, com alegria.
debaixo do seu cuidado, debaixo da sua proteção. O cuidado de Deus é tão grande sobre nós e sobre nossas vidas que faz total diferença para a gente ter essa certeza na nossa vida. Mas por último aqui, Judas fala assim: para apresentar imaculados diante da sua glória. Eu acho interessante quando nós vamos para algum lugar que exige uma etiqueta social maior, ou até quando a gente sai na rua. A primeira coisa que a gente faz é olhar a nossa roupa. E nós vamos olhando a nossa roupa e vamos vendo. Primeira coisa que a gente olha, está passada? Sim. Ou se for uma camiseta, não está tão amassada? Não, então eu posso usar. Mas a segunda coisa que a gente olha é se tem alguma mancha. Porque se a gente sai com uma roupa manchada na rua, sempre vão pensar que nós somos desleixados. Ah, pastor, mas está na moda agora ter umas manchas. Não é disso que eu estou falando. É mancha de gordura, mancha de falta de preparo, falta de cuidado. Porque isso aí demonstra relaxo. E a Bíblia diz que Deus Ele vai nos preparar e vai nos deixar cuidando de nós. Eu e você vamos ter debaixo do cuidado dele toda a certeza e toda a firmeza de que nós podemos confiar em Deus. Ele quer nos apresentar mais perfeitos possível, sem mancha, sem ruga, sem nenhuma marca do pecado na nossa vida. Então eu queria terminar esse programa com vocês hoje, lembrando de 3 coisas para você. A primeira, Deus é todo-poderoso. Ele não é igual a mim e a você, que tem limitações de caráter e de poder. Ele é o todo-poderoso. Segunda coisa que eu quero lembrar de você, se você crer em Jesus Cristo, você pode confiar no cuidado dele. Você pode crer e confiar de que ele está cuidando de você e que mesmo se você tropeçar, ele vai estar cuidando de você, para que você possa continuar na fé e continuar firme na fé. Você não está sozinho, trancado dentro de uma casa, sem ninguém cuidar de você. Existe uma doutrina que foi herética, chamada de deísmo. O que o deísmo fala? Que Deus nos criou, nos deixou tudo preparado e depois nos abandonou. A figura para entender bem o deísmo é de um relojoeiro que fez o relógio antigo, deixou tudo preparado, deu a corda e foi embora. Essa é a figura que dizem no deísmo. A hora que acabar a corda, acabou tudo. E daí nós somos responsáveis por dar corda de novo. Mas aí a Bíblia fala para mim e para você, dizendo assim: não é isso não. Deus está cuidando de você. Se você crê em Jesus Cristo, você pode confiar nele. Ele está cuidando de você, da sua fé, e não vai deixar com que você se afaste dele. E se afastar, ele vai trazer de volta. A última lição que eu quero trazer para cá, e para você e para mim, é que Deus tem um projeto para isso. Qual que é o projeto? Para que você nos apresentemos diante dele com alegria, com exultação, cheio de amor, cheio de gratidão, e que eu e você cheguemos a ele sem pecado, sem mancha, sem nada que possa atrapalhar a nossa vida. O Apocalipse diz para nós que os salvos, na visão que João teve dos salmos, ele viu os salvos ali com roupas brancas, lavadas no sangue do Cordeiro. Então é ele que vai cuidar de nós. Vamos orar, gente? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer porque pudemos ver e pensar que precisamos de Jesus na nossa vida.
pudemos ver e pensar sobre quem Tu és, o Teu cuidado conosco e por que o Senhor cuida de nós. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor faça com que nós entendamos isso. Abençoa as pessoas que estão vendo esse programa, cuida delas, cuida da sua família, cuida do trabalho, cuida, Senhor Deus, dos estudos, cuida, Senhor Deus, dos relacionamentos delas, Pai. Faz com que quem não crê em Ti, que venha crer para a Tua honra e Tua glória. Abençoa nossa cidade, nosso estado e nosso país, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Até o próximo programa. Venha nos visitar na Igreja Presbiteriana de Lages e fique com a programação da Nova Era TV. Até o próximo programa. O jardim onde Cristo me espera é lugar de delícia e de paz. A certeza de Sua presença dá-me vida feliz e eficaz. Oh, que lindo jardim, o jardim de oração, onde Cristo me vem esperar. Perto dele estarei e contente serei, de minha alma seus pés derramar. No jardim onde Cristo me espera, eu deponho meus males e dor, e por bem